Meu nome é Rafael Antônio Sassinelli e eu vou explicar a função arco-cosseno, a função inversa da cosseno. Primeiramente, qualquer função inversa de qualquer tipo de função, ela vai pegar o que a função original fez e vai desfazer, ela vai fazer o contrário do que a função original fez. Então, se no cosseno eu te dou o valor de um ângulo para chegar no valor de uma distância, né, tamanho de um arco, o arco cosseno vai me dar o valor de um arco para chegar em um ângulo. Ou seja, se eu tenho o cosseno de x valendo y, o meu arco cosseno de y vale x. E a função arco cosseno é lida como o arco cujo cosseno vale y. Se no caso tiver um cosseno de x valendo y, o arco cujo cosseno vale y. E relacionando aqui o arco cosseno com alguns cossenos reais, né, de números reais, a gente vai ter o cosseno de 0 valendo 1, cosseno de π valendo menos 1, o cosseno de π sobre 2, né, 90 graus valendo 0, e o cosseno de 30 graus π sobre 6, valendo raiz de 2 sobre 3. Aqui, no caso do cosseno de 0, o arco cosseno de 1 vai valer 0. No cosseno de π, o arco cosseno de menos 1 vale π, e assim por diante. Ela vai me dar, vai pegar o valor do arco e vai me dar o valor do ângulo. Ela retorna o valor do ângulo. Agora, no GeoGebra, né, para a gente conseguir construir o gráfico do arco cosseno, nós fazemos o seguinte. Qualquer função inversa de qualquer tipo de função, ela vai ser espelhada em relação à reta identidade. Reta identidade sendo y igual a x, a essa reta. Logo, a função cosseno de x, essa aqui, vai ser desse jeito. Essa é a função cosseno, o gráfico da função cosseno. Para a gente construir uma função inversa, a função cosseno precisa ser bijetora, ou seja, injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Porém, a função cosseno, o gráfico dela não é bijetora. Então a gente precisa pegar só um pedaço, né? A gente precisa pegar um intervalo da função cosseno para fazer a função inversa dele. Como é que a gente faz isso? Assim. No GeoGebra existe uma função, um comando, que é esse aqui. Função, você dá o valor, a expressão da função, o valor inicial de x e o valor final de x. A gente vai pegar essa linha de código. Vamos colocar a função y igual a cosseno de x. O valor inicial de x vai ser 0. E o valor... desculpa, fiz errado. Coloquei como sendo o valor final. O valor inicial de x vai ser 0. E o valor final de x vai ser π. Pronto. Aqui a gente tem um pedaço da função cosseno. Esse pedaço da função cosseno é bijetora. Esse gráfico é bijetiva. Logo, com esse pedaço, a gente consegue traçar o gráfico da função arco cosseno. É só pegar esse gráfico e inverter, né, espelhar ele em relação à reta identidade. A gente prova isso assim. Arco cosseno. Arco cosseno de x. Aqui. O gráfico da função arco cosseno, o gráfico em azul, é espelhado em relação à reta identidade, em verde, da função cosseno. É só pegar o gráfico da função cosseno, em laranja, e inverter em relação à reta identidade, que eu obtenho o gráfico da função arco cosseno. Em relação ao conjunto imagem e domínio da função arco cosseno,
A gente precisa saber que a função cosseno, o domínio dela, né, que a gente pegou aqui para fazer a função ser bijetora, ele vai de 0 até π, sendo a imagem 1 e menos 1. Logo, a imagem e o domínio do arco cosseno é o inverso da função cosseno, ou seja, o domínio dela vai ser menos 1 e 1, e a imagem vai ser 0 e π, pois era a função inversa do cosseno.